O amor salva-nos sempre, e toda a gente já te disse isto aqui, espero eu, porque se tu encontrares a coragem para amar, mesmo depois de uma grande decepção amorosa, teres a coragem de continuar a amar e deixares que te amem de vez em quando, estás salvo. Se tu tiveres a noção clara de quais são os teus valores, mesmo que tudo à volta esteja em bombardeamento, tu estás salvo. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Vem de olhos fechados na escuridão da noite do mundo, fazer dos medos fundados a luz. A minha entrevistada é uma das mulheres mais interessantes da televisão portuguesa e cedo provou ter muito mais predicados além da evidente beleza e excelência na comunicação. Falo da sua empatia, inteligência, o profissionalismo à prova de bala, o bom gosto, o sentido de missão por causas humanitárias e as linhas vermelhas que estabeleceu para si e para o seu trabalho de apresentadora e que fizeram dela uma das melhores de sempre na caixinha mágica, indo além do óbvio e da espuma dos dias. Intuo que Catarina terá tido muitas batalhas solitárias na sombra, como a ida para Londres para estudar interpretação e ganhar distância daquilo que queriam fazer de si na época em que era a namoradinha de Portugal, ou as tantas viagens e missões enquanto embaixadora da boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a População, a FNUAP, para angariar verbas e colocar na agenda a ajuda humanitária a mulheres e jovens de países mais pobres e vulneráveis. Com essas idas a terreno, desenvolveu o projeto Príncipes do Nada na RTP. Uma série documental que teve 6 temporadas, acho eu, que é um verdadeiro serviço público a dar conta do trabalho fora de série de várias ONGs pelo mundo. Uma delas passada em campos de refugiados que são o inferno na terra de quem fugiu do seu país para escapar à morte. Ou o mais recente, É Urgente o Amor, que celebra as várias formas de amor sem nunca cair na facilidade de escarafunchar nas dores e intimidades das pessoas. Brava. E o facto de ter conseguido levar esses formatos à antena só pode ter envolvido muita discussão, firmeza e braço forte nos bastidores. Digo eu que já ando aqui há algum tempo. Além de tudo isto, Catarina ergueu em 2012 a Associação Corações com Coroa, que trabalha também com raparigas e mulheres em projetos de apoio e empoderamento feminino. E em 2019 escreveu o livro Adolescer é Fácil, só que não, com dicas e conselhos para os adolescentes. Admiro-lhe a capacidade de colocar os seus privilégios ao serviço dos outros e das outras, sabendo que é aí que reside a felicidade e não na procura de ter mais. Qual o balanço deste seu caminho até aqui? Num momento onde o ódio ressurge com novo fogo no mundo, nas redes sociais e na Assembleia, qual o lugar da empatia, da escuta e do amor para travar este ciclo? Tenho ideia que a idade tem trazido mais liberdade e confiança para Catarina se afirmar enquanto mulher sobre os seus desejos, angústias e contradições, sobre o que foi menos bom ou abusivo no passado e sobre a importância de assumirmos as falhas, os novos ciclos e recomeços, que por vezes nos sacodem e tiram o chão, mas que também nos dão novas oportunidades para sentirmos tesão pela vida e pelos outros. Não sei até onde é que vai esta conversa, mas certo que vai ser boa e desarrumada, como eu gosto, e de verdade. É na sala de podcasts do Expresso, onde arranca agora esta conversa. Olá, Catarina, bem-vinda, bem regressada ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. É muito bonito porque dei aqui com o teu embalo, dei uma volta à minha própria vida, assim rapidinha, não é? Rapidinha. E relembrei também a primeira vez que me entrevistaste, e por isso de volta estou aqui a este podcast, e que estava a nascer a Corações com Coroa. E retive, disse tudo que disseste, e obrigada pelos elogios e pela confiança que tens no meu trabalho. Retiro uma coisa muito, muito interessante, que é, sim, é verdade que sem ter muito bem consciência estou mais livre.
de uma forma muito mais real, na prática. Inteira. Real, porque durante muito tempo eu procurei essa liberdade, mas houve muitos momentos que tu também disseste aí, bem, de solidão e muitas sombras, e eu sempre a querer ver, e vejo sempre a luz que a sombra tapa, e eu vejo-a sempre. É impressionante, eu não vejo a sombra, eu vejo a luz que a sombra tapa. Entre luzes e sombras, vamos saltar juntos? Sim, vamos embora lá. Vamos. Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automobil, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Por que viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobil. Então, estavas a falar de luzes e sombras e desta fase de liberdade. Sim, porque no fundo eu sei que andei sempre à procura da liberdade, sofrendo em silêncio, e agora posso dizer, porque agora atingi essa liberdade mais real, como te dizia, porque a liberdade mais real permite-nos de facto dizer: olha, eu ali tive que sofrer bastante, eu ali tive que engolir, eu ali tive que me esconder, mas sempre numa tentativa de nunca me vergar, sabes? Sem saber muito bem como, mas sabia que havia uma força maior que era vinda do facto de ser mulher, e eu não tinha ainda a plena consciência quer da discriminação, quer da força extra que de facto uma mulher, e eu não represento todas as mulheres, mas as mulheres têm. E então eu sabia que havia ali várias coisas às quais eu não dava nome, eu não tinha sequer, não sabia como é que se chamavam, mas elas viviam dentro de mim. Mas sempre bem, ou seja, eu nunca tive momentos duros, mas sempre com uma tesão enorme pela vida. Pela vida. Porquê que achas que ainda não houve um Me Too? Eu acho que houve um Me Too. Bernardo, Com nomes, não Me Too com nomes, ou seja... Estás a dizer um Me Too denunciador com nomes para que determinadas pessoas no poder deixem não, de atuar. Mas deixa-me dizer-te que eu acho que o Me Too lá de fora teve um impacto muito grande cá em Portugal. E eu fui impulsionada por isso. Eu durante muito tempo não disse a ninguém. Tenho hoje 51 anos e foi preciso esse Me Too, e assumo isso. E sabia que não precisava sequer de o dizer publicamente para me resolver o meu segredo, porque nem o meu pai sabia, nem a minha mãe sabia. Mas eu não precisava disso porque já estava resolvido. Porque eu empoderei-me, porque e dizia sempre à porta fechada a muitas mulheres. É curioso, é quase como com o telefone com a fotografia dos meus filhos. Eu não mostro publicamente, mas mostro na rua às pessoas que me perguntam como é que são os seus filhos. E era um bocadinho isto. Eu, cada vez que estava com mulheres, eu falava do meu caso, em privado. E o Me Too fez com que isso acontecesse. Falavas, ou seja, no privado, mas não é suposto, diziam, imagina, entre vocês, não é suposto, não vai dar em nada se falar publicamente, imagino que... Sim, eu achei que não iria dar em nada. Por outro lado, tive algum receio da descontextualização na imprensa, e agora já nem é na imprensa, é nas redes sociais, naquelas imagens que têm uma frase só e que fica altamente descontextualizado, e que depois vêm as mulheres todas e os homens todos a dizer puseste-te a jeito e usas mini saia e decote. E eu sou prudente, sabes? Eu sou de avançar, sou muito de saltar, como saltei aqui contigo, sou mesmo de saltar. Mas sou prudente, eu analiso um bocadinho, e portanto achei que era desnecessário, e sobretudo alimentava o gossip e alimentava estás a ver? E não ia à profundidade. No entanto, acho que foi muito importante o Me Too cá. Em relação a mim, e não posso falar em relação a todas as pessoas, ainda houve alguns nomes denunciados, mas em relação a mim, as pessoas já não têm força.
Nos E eu corredores. gosto de estar taco a taco. Se me é permitido hoje em dia ter a possibilidade de dizer cara a cara aos meus agressores tudo aquilo que eu naquela altura não consegui dizer, embora tenha conseguido dizer não, que é uma coisa que nem todas as mulheres conseguem, e sou muito solidária com as que não conseguem. É importante isso. Muito solidária com as que não Nem todas conseguem. partem do mesmo caminho. Não, e há muitas que ficam desempregadas, os maridos já não estão lá e têm que cuidar dos seus filhos. Não têm as mesmas ferramentas. E não têm as mesmas ferramentas, acham que faz parte. Há muitas mulheres que hoje em Portugal ainda acham que faz parte Têm ir medo. para a cama com o dono da fábrica. E portanto isto é tudo muito, muito terrível. E na altura o que eu acho é que eles estão fraquinhos, não é? E portanto não vale a pena dizer nomes. Eu não acho que seja por dizer nomes que nós vamos conquistar uma efetiva erradicação do assédio. Não é. Sistemático, claro. Não É é. desconstruir. Eu Por acho que isso é alimentar o circo. Claro, por outro lado, há o outro lado que é, diz aqui e ali, em determinados casos, lugares que determinadas pessoas mantêm-se no poder. E essas pessoas continuam durante Aí já décadas acho a ser diferente. abusivas. E estou a falar, sim, no meio do entretenimento, chegam-me histórias que não são fáceis de provar e na sociedade. E portanto, Eu aí já acho diferente. esses nomes, se viessem a público, que poderia acontecer, então o tal Me Too, que é eu também. Certo. E porque a justiça tem esse lado Tem a de justiça não estar. e empatia, porque a partir do momento em que alguém vem, as outras mulheres ficam com força, e é a tal história da sororidade, que é um nome tão estranho, mas é tão forte, sabes? É tão poderoso. E a verdade é que isso acontece, porque quando aconteceu comigo, houve outras mulheres que também vieram dizer, a mim também me aconteceu. O que eu acho é que o Me Too devia ser interno. Como é que eu ia dizer isto? Acho que devia haver primeiramente, devia haver uma corrente de sororidade entre as mulheres que são vítimas desse assédio, e essa corrente levar até à justiça e pôr processos ainda em segredo. Estás Mas a ver? a justiça em Portugal não é igual à justiça americana e prescreve mais rapidamente, Certo. e portanto há esse problema. É como na violência doméstica, que demora imenso tempo até e a mulher é morta. E há muitas Antes- histórias que contadas em surdina nos bastidores prescreveram, e portanto por isso é que muitas não avançam. Sim, e muitas não A falar sobre. a falar, só que eu não tenho a certeza de que se as coisas vierem só cá para fora em termos de imprensa, se tem algum resultado. Muito sinceramente. Pelo menos é mais discutido, não é? E Sim. essas pessoas que passam pelos espinhos da chuva, essas pessoas com poder, já eventualmente já não se sentem tão à vontade para continuar, se existirem. Sim. Diria, Sim. não sei. Mas olha, eu aqui no teu podcast eu faço uma coisa. Assumo poder ajudar essas mulheres, essas raparigas mais novas, porque estamos a falar muito na área do entretenimento, da ficção. E essas mulheres mais novas que podem, não tenho sido vítima, mas fui quando eu era mais nova, o que não quer dizer que também não o façam às mulheres de 50. É verdade. E é muito interessante, porque até rapazes mais novos fazem às mulheres de 50 quando eles têm poder, é verdade. Poder, e eu quando falo disto falo muito da questão hierárquica do ponto de vista financeiro. É o poder, é os desse vários poder, poderes. é desses poderes. Portanto, aqui assumo ou prontifico-me, disponibilizo-me para ser uma apoiante de todas essas mulheres que quiserem fazer um Me Too. Olha, boa. Fica Não, aqui, mas mesmo. aqui a mensagem. Fica aqui, sim. Elas que venham até mim, e eles, sei lá, também há eles. Também há homens abusados que são vítimas do poder. Mas pronto, falando em números, não há comparação. Não há e também é comparação importante possível, que se diga. claro que sim. Bom, há mais de 2 décadas que te distingues com as tuas causas humanitárias. Como é que olhas para este momento em que o ódio ressurge com um novo fogo no mundo, no país, nas redes sociais, na Assembleia? Olha, tenho pensado muito nisto. Eu acho que a maioria está aflita. A maioria das pessoas. A maioria das pessoas estão aflitas com a força que as minorias. Estão incomodadas. Há muita gente incomodada com as vozes de minorias. Eu tenho pensado muito nisso. Porquê que o mundo é tão desajustado há tantos anos? Quer dizer, o mundo é desajustado desde que ele existe, não é? E de facto é preciso uma força maior para acabar com isto tudo e começar do zero.
Estás a ver? Nós quase que. Mas, como eu continuo a acreditar muito na humanidade, e tenho razões para isso, Bernardo, eu tenho imensas razões para isso. Eu tenho uma mochila gigante de exemplos que me fazem acreditar ainda no ser humano. Concretos, portanto, eu tenho autoridade para te dizer: não, a humanidade ainda presta. Não, há seres humanos em maior número, mais bem formados e mais bonitos do que mal formados e feios. Deixa-me desarrumar-te. A humanidade também ensina, a história também ensina que há o Holocausto, ou seja, que o cidadão comum, a pessoa do lado, de repente vira o pequeno monstro. É verdade, é verdade. E incomoda-me dizer isso, como sabes, porque não queria, mas se eu tivesse 20 anos eu ficava aqui de rastos e ia para o carro a chorar. Sim. Com esta idade eu aceito isso, ok? Faço o que, porque vem de um sítio bonito que és tu, mas não cola aqui. Desculpa, mas não cola aqui. Porque eu tenho a convicção plena de que nós ainda somos capazes de resgatar o lado bom das pessoas todas que somos nós, que temos o lado mau. E o lado bom pode ofuscar, pode adormecer o monstro que nós temos. Nós somos piores quando? Quando estamos assustados, quando estamos discriminados, ou quando estamos com muito medo de perdermos o poder, sem ou quando dinheiro. não temos amor, ou quando não temos casa, ou quando não temos condições, ficamos assim, o nosso lado monstrengo vem olhar ao de para cima. o lado, achar que o inimigo é o outro, é o inimigo é o vizinho. diferente, ou o diferente de nós, que é uma ameaça, não é? E há muito isso agora também. E há muito isso. E isso é o que faz com que a pessoa fique muito mais desconfiada. Eu acho que há uma crise de confiança, sabes? Há uma crise de confiança nas pessoas. De empatia, há um momento de desumanidade. Sim, acho que estamos a confiar cada vez menos uns nos outros. E quando foi a pandemia, eu até escrevi várias coisas, fiz até uma letra, fiz até umas coisas nas redes sociais, uns movimentos solidários. E acreditei que haveria uma mudança, um paradigma aqui na nossa sociedade, que as pessoas ficassem um bocadinho mais generosas. Muitos de nós acreditamos nisso. Mas eu vou-te dizer, houve muita gente que mudou. Nós tendemos sempre a olhar para os números maiores. E nós temos que olhar para os números menores, porque os números menores são aqueles que precisam de mais atenção. E na verdade, houve números menores que de facto mudaram. Então. Houve empresas que mudaram a sua perspectiva, a sua perspectiva em relação aos outros, a sua forma de atuar, o seu código genético, estás a ver? O seu livro de estilo, mudaram, ficaram mais solidários, mais atentos. Houve pessoas que mudaram. Há vários movimentos. Agora, a maioria talvez não, mas estamos sempre a olhar para a maioria. Tu por isso é que eu digo que a maioria está aborrecida. Tu começaste assim. As minorias andam assim. Tu disseste que a maioria está aborrecida porque as minorias estão com mais voz, estão a dar nas vistas. E isso incomoda. Está a incomodar. Incomoda-me ao ponto de ouvir amigos meus que eu profundamente amo, mas que me dizem assim: também não é preciso parades, também não é preciso andar com as bandeirinhas. Com as bandeirinhas também é um exagero. E eu fico a pensar: exagero, nós já não, o dialeto, não é? Agora já não podemos dizer nada. Agora é tudo. Eu não percebo o que é que incomoda. A sigla é gigante, o que é que se passa? Sim, eu não percebo o que é que incomoda e eu sou uma pessoa supostamente normal, dentro da normalidade que somos todos, super anormais. E eu sou uma pessoa, quer dizer, não é? Sou heterossexual, mulher cis, classe média alta, um bocadinho clássica, porque ninguém conhece o outro meu lado. Bonita, etc., figura pública, essas coisas. Pronto, politicamente, até embaixadora das Nações Unidas eu sou. Eu que não pertenço a uma minoria. Portanto, isto tem dois lados, não é? Tem o lado de dizer eu não posso falar, mas não falo com autoridade sobre mutilação genital feminina, porque nunca sofri sobre racismo, porque também nunca sofri racismo. Posso falar sobre discriminação de género, que já sofri. Agora, o que eu acho estranho é a mim, não me fazer a mínima confusão que as pessoas que sentem na pele a discriminação têm necessidade de fazer paradas, lançar foguetes, serem ouvidas e vistas. E vistas é um exagero às vezes para os olhos de quem? Sabes? Desde que não haja violência, para mim é muito fácil, sabes? Para mim a linha separa-se entre a violência e os movimentos que se conseguem fazer
mesmo que sejam provocatórios, como há muitas vezes e aconteceu, mas provocatório não é violento. E a história ensina, mais uma vez, e a revolução que é preciso quando... É preciso haver revoluções, é preciso tu baralhares tudo. Estás a ver um baralho de cartas, Bernardo, é tu fazes aquela coisa toda, atirares para cima da mesa e começares a distribuir outra vez. A humanidade está a precisar disso. E o mais grave é que a humanidade vai precisar sempre disso, porque conquistas feitas na área da igualdade de género estão a ter um retrocesso imenso. Como é que é possível falar-se outra vez do aborto, não é? Das questões da despenalização do aborto. Portanto, esses retrocessos que estão permanente a acontecer fazem com que todos nós tenhamos que ter verdadeiramente ligado o holofote da atenção em relação a quem sofre, seja de que maneira for, e não ter medo do desconhecido, não ter medo do outro. Como é que se pode ter medo de quem sofre? Eu não consigo perceber isto. É a falta de empatia. Pois. Pois. Mas vai haver daqui a uns tempos um comprimido. Vai. Toma-se de manhã um comprimido para a empatia. Mas, e o lado bom vai voltar das pessoas e o mau vai adormecer. Mas há pouco espaço para a escuta, para a reflexão, para o pensamento. Claro que sim. Até há uma necessidade das pessoas pensarem menos e adotarem os pensamentos dos outros mais facilmente, que assim é mais cómodo. Leem aquelas frases nas redes sociais, e tu já tiveste aqui vários entrevistados. A extrema-direita é pródiga nisso, não é? Há um estudo que mostrou que os miúdos na geração Z, os rapazes votam Chega e as raparigas são mais progressistas e não votam Chega, o que é muito curioso. Porquê? Porque está estudado. Eu entrevistei uma investigadora da faculdade que me falou exatamente isso, porque quer dizer que os rapazes, de uma maneira geral, e aqui é generalizando, claro, têm muito mais aptidão para receber, mais talento, para receber as palavras violentas e os chavões que basicamente só têm que ser decorados e depois assim de punho em isto. Vai ao encontro dos fantasmas, dos preconceitos que as pessoas têm, dos medos. E, portanto, e elas não, elas legitimam, não é? Exatamente. E elas têm tendência a não votar nesse tipo de partidos porque é preciso dialogar, é preciso escarafunchar e é preciso explicar. E nós, mulheres também, de uma maneira geral e generalizando, precisamos de desmiuçar tudo, estás a ver? De explicar tudo muito mais, é tudo mais mastigado. O pensamento da mulher é mais mastigado. Ainda se vota para pôr o circo a arder? Sim, ainda se vota para pôr o circo a arder. O problema é esse também, não é? Esse é o problema, sim. É. Por alguns incómodos, por algumas fragilidades na vida, sim. O voto vai para o sentido mais extremado. Mais extremado, que é para podermos atenuar. É quase, eu sinto que isto é quase uma espécie de fuga para a frente, do género, alguém vai poder tomar conta disto e eu nem me importo. Querem um pai ditador. Um pai ditador. Eu não me importo de adormecer aqui, deem-me lá uma pastilha que eu fico meio adormecido e faço o que tiver que ser, mas isto é que não pode continuar assim. Falam dos wokes, mas exatamente. Se calhar há muita gente a querer estar adormecida. Adormecida, será? Acho que sim. E a não pensar, a não refletir. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito pouco espaço para pensar por elas próprias. Sabes, mesmo que tenhamos coisas que os outros não concordam. E eu vinha para cá hoje e dizer ao Bernardo, para ti, estava a falar contigo, mas tu não estavas a ouvir. O que é que tu queres que eu te diga? Eu não tenho assim grande coisa a acrescentar, a não ser o meu próprio pensamento. Ele vale. É com ele que eu quero contar. e trago para aqui uma mulher que ambos admiramos, a Dulce Maria Cardoso. Também falámos sobre isto e ela disse uma coisa que me desarrumou e tem dado muito eco. Tem vários lados, gostava de saber o que é que achas. Sobre isto, precisamente, ela disse-me, é preciso ter empatia também pelas pessoas que votam na extrema-direita para perceber o que é que se passa com elas, o que é que as move e, eventualmente, desmontar as mentiras, preconceitos e enganos. Concordas? Olha, concordo muito e estou-me a lembrar de uma das sugestões, desculpa, não está na altura, mas as coisas estão todas linkadas, porque aquilo que eu te trouxe tem tudo a ver comigo mesmo, não é? Com os vários lados meus. E eu tinha uma sugestão do podcast, que já é de 2021, do Bruce Springsteen e do Obama. Vale mesmo a pena ouvir, as pessoas que nos estão a ouvir, que ouçam, é muito, muito interessante. E tem muito a ver com isso, que é o Obama e o Bruce Springsteen, à partida não têm grande coisa em comum,
têm duas visões da América, ou como é que é? O crescimento, nasceram, a infância e a adolescência foram muito diferentes de um e de outro, um negro, não é? Disse, e o outro americano à séria, do lado de uma terriola, e a certa altura eles dizem: nós estamos aqui juntos neste podcast para tentar trazer esperança à América, tentar devolver aquele ideal americano que o há ainda, tentar recuperar energia, força, otimismo, vontade, para que o trabalho árduo que temos pela frente, pós-Trump, não é? Tenha eco nas pessoas, porque sabemos que vai ser um trabalho muito árduo, mas que tenha eco na unificação das pessoas em prol de uma América inclusiva. E a América está com essa questão agora. Está com essa questão. E a certa altura o Bruce é o boss. É o teu amigo. Sabes que é o meu amigo, tinha um póster dele. Tinha 3 pósteres. Uau! Verdade. Era, tinha. Há um crush, ok. Há um grande crush do boss. Tinha um póster do Naref, tinha do Prince. E depois tinha James Dean. Pronto, tinha 4. Ok. Mas, e a certa altura ele disse: porque, na verdade, a coisa mais burra que pode existir é nós separarmos as pessoas. E eu tenho no meu público de admiradores as pessoas que adoram o Trump e que votam no Trump, mas que vão aos meus concertos. Como é que lidas com isso e o que é que achas importante? Eu volto a responder-te aquilo que eu desde muito pequenina sempre senti: é possível conversar E desmontar algumas coisas. Eu acho que é absolutamente urgente e os estudos indicam, como te estava a dizer, que muitos jovens acabados da universidade ou ainda na universidade, acabados de fazer 18 anos, votaram no Chega. É preciso ir lá, desconstruir e explicar. E explicar factos. Através dos factos, nós ganhamos a verdade. E aquilo que estamos a falar é de justiça, não é de mais nada, não é uns contra os outros. Há de certeza pessoas com muito bom coração no Chega, que são super queridos para as famílias. Estão ali com equívoco. E com equívoco, e são muito generosos e ajudam a aldeia inteira. Mas não é disso que estamos a falar. Exato. É de explicar onde é que verdadeiramente estamos a falar de igualdade de oportunidades, ou estamos a apostar em igualdade de oportunidades, de acesso, em justiça, em questões de dignidade, porque muitas pessoas estão equivocadas. Depois há pessoas com quem é difícil falar. Claro, também há esses que estão convictos a odiar. Mas esses não é preciso chegar lá. Mas estás a dizer é que importa também não polarizar e conversar com quem... De todo, e chamar nomes, e aquela coisa de vocês lá, nós cá. É a mesma coisa que o feminismo. Olha, eu aprendi muito sobre isso. Essa ideia de que o feminismo está contra os homens é absolutamente absurda. Mas muitas das feministas posicionam-se assim. Percebes? E eu também critico isso. E muitas mulheres que não se identificam com o feminismo também se posicionam dizendo: bom, eu gosto de homens, não é? uma baralhação na cabeça. Há uma grande confusão. É uma baralhação terrível. Os conceitos ainda estão um pouco. Não é ir contra os homens. Ser feminista não é ir contra os homens, é só querer igualdade, não é? Sim. E há muitos conceitos que eu acho que as pessoas até aplicam, não sabem o que é que estão a dizer. Mas também há isso. Eu não sou feminista. Eu não queimo sutiãs. Eu não queimo sutiãs. Mas quando é que se queimaram sutiãs? Sim. Lá está. Factos. É preciso saber os factos. Factos. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, escreveu em março, no Expresso, um artigo intitulado "Investir nas mulheres, apostar na igualdade de género", e que termina com a frase: "Estamos longe da igualdade, acabar com o patriarcado exige investimento, é hora de abrir os cordões à bolsa." Fim de citação. E eu pergunto-te, a teu ver, e é uma pasta que tu tens seguido através da tua Associação Corações com Coroa, enquanto embaixador da Boa Vontade, se tem havido essa disponibilidade para abrir os cordões à bolsa, para acabar com a desigualdade de género no país e no mundo, ou esta matéria ainda interessa pouco ao poder instituído governado por homens, ao chamado patriarcado? Ai, Bernardo, olha... Sabes que eu fiquei muito desiludida na altura da pandemia, porque de facto é preciso olhar sempre para as coisas com um olhar construtivo, sabes? É mesmo. E portanto nós andámos para trás, estava tudo muito pior, havia muito mais fome no mundo, menos crianças vacinadas, menos escolaridade,
muito mais desigualdade de género, havia isso tudo, não é? Depois há áreas que melhoraram, francamente, mas cujos progressos são assim, tipo a passo de caracol, sabes? Porque são sistematicamente aqueles que têm sempre que necessitar de uma força conjunta que diga não, é fundamental investir na igualdade de género para erradicar a pobreza, é fundamental investir na igualdade de género para haver um equilíbrio populacional das questões que têm a ver com a saúde sexual e reprodutiva, com a natalidade, mas é sempre preciso que se esteja a lembrar. É um bocadinho terrível isto, mas é quase como se tivéssemos sempre que pedir: olha, vão agora fazer uma reunião do orçamento? Então, mas espera aí, não se esqueçam que isto é muito frustrante, é muito cansativo, mas também te digo, é muito motivador. Sobretudo para pessoas com o meu perfil, que é que não se deixam abater, ficam cansadas, com mais olheiras, mas não se deixam abater, porque eu, na verdade, eu e as pessoas que estão nestes projetos que efetivamente são implementados e mudam a vida das pessoas e salvam a vida de milhares de mulheres e de milhares de crianças, é preciso dizer-se, temos a prova concreta do resultado deles e daquilo que eles provocaram, percebes? E daquilo que eles evitaram, das mortes que foram evitadas, das mulheres que passaram a dar à luz e a sobreviver. E portanto temos autoridade para dizer: para aí, vamos lá. Na pandemia, a primeira área que levou um corte assim radical foi a saúde sexual e reprodutiva. Ou seja, era preciso alocar, e bem, claro, recursos financeiros para as vacinas e para não é? A transversalidade, o mapeamento das vacinas no mundo inteiro, no mundo em desenvolvimento. E então onde é que vamos cortar? Na saúde sexual e reprodutiva. Portanto, milhares de mulheres ficaram outra vez em situação crítica na altura dos seus partos, e quando digo partos digo também durante a gravidez, não é? A violência aumentou drasticamente. Todas as questões que tinham a ver também com o planeamento familiar dentro de uma área que tu falaste, que eu acompanhei muitíssimo, fui a quase todos os campos de refugiados deste mundo, que é a prevenção dentro dos campos de refugiados, cortado. Portanto, tu pensas assim, mais uma vez, o nosso corpo é a primeira área. O nosso corpo é uma área, não sei, é uma área vasta, não é? O nosso corpo é sempre a primeira medida, não é? Vamos cortar aqui. Sempre. A saúde, quando a saúde sexual e reprodutiva, logo, sempre. Quando sempre. se olha para a desigualdade de género, a saúde salta como daquelas em que há uma disparidade gigante. Olhe-se agora como é que as maternidades estão a funcionar tão mal no nosso país. A saúde, as características das mulheres que têm menstruação, as características das mulheres que dão à luz. É inacreditável. As características das mulheres que sofrem mutilação genital feminina é sempre uma discriminação gigante. E é uma burrice dos homens, não é? É uma burrice dos homens que têm o poder, porque se há um lema da minha associação, para quem quiser ir ao site Corações com Coroa, é apoiar uma mulher, é apoiar uma família, é apoiar uma localidade, é apoiar um país. Verdade, mas ainda não há os lugares de poder ainda não estão ocupados suficientemente pelas mulheres. Os salários não são iguais. Em Portugal estamos quase com 14% de disparidade salarial para as mesmas funções, sim. E como é que isso se explica em 2024? Eu não sei, eu até acho 50 anos depois do 25 de abril. Eu sou a favor, sou muito a favor e pronto, é o que é, assumo. Das cotas, dos acordos que vêm escritos nas empresas, sou super a favor. É preciso ter uma paridade de género, é preciso corresponder a uma cota de responsabilidade social, é preciso. Eu sou completamente a favor. E portanto, o que acontece em Portugal ainda é, e isto é preciso mesmo que as pessoas também tenham consciência, que é a desigualdade de género em Portugal é muito maior do que aquela que vem a lume. Portanto, eu digo-te este dado, que é fornecido pelos investigadores, não é? Portanto, 14%. Temos os dados que saem constantemente, ainda há pouco tempo, da mortalidade das mulheres vítimas de violência doméstica. Acho que foram 11.
Temos esses dados todos e, portanto, ficamos com uma espécie de noção do que é discriminação com base no género ou desigualdade em Portugal. Mas aquilo que não sabemos, e essas são as discussões que eu tenho permanentemente, Bernardo, eu canso-me só de estar a dizer, quando há homens e mulheres que dizem, não, mas agora já estamos... Está muito melhor. Está muito melhor, não, mas está praticamente, Catarina, vocês continuam... E há muita gente que diz, mas continuas a dar só bolsas de estudo a jovens raparigas na Corações com Coroa, Catarina, mas isto já está... Não. E sabes porquê? As pessoas até têm razão. Eu não me zango com elas, eu fico só cansada. Que é, muito daquilo que é a realidade não vem cá para fora. E olha, e é por isso que nós na Corações com Coroa damos prémios a jornalismo. E é jornalismo que passa muito pela investigação das áreas dos direitos humanos, exatamente porque através destes trabalhos que são solitários, como tu sabes, é jornalista, é preciso um esforço muito grande, uma vontade muito grande de querer investigar determinadas coisas que parecem um nicho, uma coisa quase só para aqueles... E é feito muitas vezes nas folgas. Nas folgas e não sei o quê. E é aí que tu vais vendo algumas coisas, porque a realidade as pessoas não sabem. As pessoas não sabem. É a ponta do iceberg. As pessoas não sabem que mulheres que trabalham em empresas que têm esses acordos todos assinados, Bernardo, vêm ter a Corações com Coroa às escondidas a dizer: eu sei que a minha empresa penaliza quem faça discriminação por engravidar. Há uma multa até na minha empresa, mas a verdade é que eu sou, por outras portas, sou pressionada. E eu não posso dizer porque não sei o quê. Isto acontece, portanto, é o tal camuflar de uma verdadeira desigualdade de género que nós não sabemos que ainda existe. Porque o sistema protege. Ainda é machista, muito machista. E machismo não é o contrário de feminismo, só para quem... Pronto. Para quem pode estar distraído. Vão ao dicionário e discutam mais isto de forma profunda e esclarecida. Também foi notícia há uns tempos e agora nas eleições europeias o Pacto das Migrações, outro tema e assunto que te é muito querido. Tem existido muitas críticas em relação a este Pacto de Migração e Asilo, nomeadamente por parte de organizações não governamentais. Como é que tu olhas para isto? Estamos num bom caminho Olha, a primeira coisa que tenho que dizer é que o caminho, porque é essa a palavra que tu escolheste, o caminho que estas pessoas fazem assim que saem dos seus locais, dos seus lugares, para algum sítio onde possam ter uma vida melhor, é um caminho que nenhum de nós que esteja a ouvir-nos, quase de certeza, a não ser que estejam pessoas que já dominam o português e portanto conseguem ouvir-nos, consegue sequer imaginar. E esta é uma área que me comove muitíssimo, porque eu entrevistei pessoas muito especiais e com imenso potencial e com vidas como as nossas, claro, a viver em países diferentes, onde se come coisas diferentes, é verdade, onde têm religiões diferentes, é verdade, mas que têm os mesmos órgãos no corpo que nós. Somos feitos das mesmas... São gente como nós. São gente como nós. E, portanto, o que eu vi e aquilo que foram as minhas conversas profundas, as minhas e dos meus 3 colegas, não me deixa em nenhum momento ser compreensiva em relação a medidas que excluem. No entanto, eu não fico cega, Bernardo. Eu vivo neste país, eu sou uma cidadã, eu tenho filhos e, portanto, eu sei bem que há muitas questões relacionadas com os imigrantes e com os refugiados que não estão a correr bem. Claro. E que estão a afetar o nosso país. Claro que sim. E que estão a afetar muitos portugueses nascidos em Portugal e que estão a afetar muitas áreas do trabalho, do emprego. Mas em nenhum momento isso se sobrepõe a não conseguirmos acolher as pessoas com o devido respeito e a devida consideração e admiração. Sabes que eu admiro estas pessoas. Que vieram tão longe. E estas são as pessoas que eu admiro quando as pessoas
pensam em figuras públicas extraordinárias que admiram muito. Eu sou-te franco, eu admiro estas pessoas que passaram coisas horríveis. Eu tenho histórias gravadas que depois, como tu sabes que és jornalista, tens que editar e vai muita parte boa, infelizmente, para o lixo forte. Tenho coisas que as pessoas não imaginam, sabes? Eu tenho 2 filhos agora, a Beatriz tem 18 e o João tem 16. Eu entrevistei miúdos menores não acompanhados com 16 anos. Em campos de refugiados. Tive em vários campos. Eu estive no Bangladesh, que é o maior do mundo, estive nos da Grécia, estive no Uganda, estive no Líbano. Muitos com péssimas condições. Péssimas. E entrevistei miúdos. Aliás, eu também entrevistei os primeiros menores não acompanhados a chegarem a Portugal. Fui eu que entrevistei. E miúdos que... vítimas da guerra, como é lógico, mas vítimas da corrupção que existe nos traficantes que abusam. Portanto, eu te vi miúdos com os pés com o triplo do tamanho de tanta chicotada e de andarem quilómetros a pé, fronteiras em fronteiras, sabes? E portanto, estas pessoas arriscam a vida, arriscando a vida, não é? Arriscam a vida, mas sobretudo elas vão para a morte. Elas vão para a morte porque a vida que têm já é a morte. E portanto vão outra vez para a morte, que é, aqui já é a morte. Vou arriscar não uma tem segunda nada morte. A perder, mas, exatamente. E não ter nada a perder é algo que nós devíamos fazer como exercício. De manhã, agradecer e pensar, e se eu não tivesse nada a perder? E se eu não tivesse nada a perder? E depois são pessoas, a maioria, e também nós também temos esse resultado na Corações com Coro, também não apoiamos portugueses de Portugal, como é lógico, mas também damos apoio a imigrantes e a refugiados. A maioria, e é preciso que se diga, a maioria quer trabalhar, claro, quer pagar impostos. O lucro que nós tivemos na Segurança Social foi gigantesco comparado com o apoio que demos. Os imigrantes estão a pagar parte da Segurança Social e as vozes que dizem que estão a gerar insegurança não são comprovadas, os números não apontam para isso, que a imigração está a gerar mais violência. É mentira isso. E depois há outra coisa que também é preciso apontar. Então e o que dizer das empresas que são intermediárias das redes de tráfico dos imigrantes para cá e dos refugiados para cá? Que dizer? São portuguesas. São pessoas que abusam da vulnerabilidade para trazerem mais para cá, para condições miseráveis, porque eu fiz entrevistas também no Alentejo com os meus príncipes do nada, a pessoas que estavam, imigrantes que estavam na apanha da fruta. É uma coisa inacreditável e é comovente, porque aquelas pessoas estão a apanhar as laranjas e as maçãs a ganhar miseravelmente, que também está mal, porque depois, quer dizer, alimenta-se esta precariedade que é terrível. Eles não deviam aceitar, não têm mais nada, não podem não aceitar. Porque nós portugueses não aceitamos aquelas condições. Ainda bem, eu também concordo com essa parte. Não podemos descer tão baixo. Mas quem emprega? Onde é que vamos? Não vamos à fonte? É como os Ubers. Quem é que domina aquilo tudo? Sim, há casos horríveis de condutores do Uber que não fazem ideia do que é que estão, não têm ruas, estão andando ao telefone. Eu também me irrito. Claro. Mas a fonte está lá em cima, sabes? E depois é muito comovente porque tu vês aquelas pessoas a ganhar aquele mísero tostão. Sou antiga, eu não sou. Tostão. E depois a mandar para a família. Não somos todos iguais. É verdade, com profundas desigualdades. Há mais de 30 anos que és uma das apresentadoras mais populares da televisão. Nós, fruto disso, já falámos imensas vezes. Tens medido com frequência que há um olhar crítico, alguma frustração para alguma televisão ou para a televisão que mais dá canal, e falaste dos Príncipes do Nada, a outra forma de fazer televisão. Continuas com essa frustração de como é que olhas para a televisão? Tu que és uma grande profissional da televisão. Obrigada, Bernardo. Continuo. E agora até estou numa fase um bocadinho mais desprendida. A vida também me levou. Agora fiquei um bocadinho psicanálise, pode ser? Posso passar para a psicanálise agora? Coitadinho, tu levas aqui. Divã, vamos. Tu já tens uma experiência com os teus convidados que chegamos aqui e depois começamos a. Mas eu pronto, vou fazer aqui um bocadinho, que é o facto de me ter separado há 1 ano e meio. Também mudou aqui muitas coisas na minha vida, na minha
e obrigou-me de alguma forma a ouvir-me mais, porque eu ouço muito os outros. Habituei-me muito a ouvir os outros, ouvir. E vais-te esquecendo às vezes. Esquecer nunca esqueci, porque eu tomo muito bem conta de mim, percebes? Mas não. Mas aquilo que não estava a ouvir, tomava conta de mim interiormente também, exteriormente imenso, desde que me conheço. Nota-se. Obrigada, ainda bem, estava à espera que dissesses. Porque também não vale o esforço para se não houver assim um piropo. Exato. Mas sobretudo eu não estava a ouvir uma parte de mim, que é. Eu sou mesmo apaixonada pelo que faço, pelas várias coisas que faço na minha profissão. E, portanto, tendencialmente tinha mais dificuldade em ouvir que precisava de parar um bocadinho. Parar a euforia de fazer com que as coisas acontecessem. Porque dá-me um prazer gigantesco pegar no barro, moldá-lo e ver a coisa acontecer. Eu estou sempre a fazer crescer projetos, fazer coisas, desde projetos na televisão, desde coisas na minha vida social, fazer acontecer. E isso é um bocadinho viciante, não é? E portanto eu tive necessariamente que parar um bocadinho com as mudanças da minha vida afetiva e pessoal e de repente parei também e percebi que estava um bocadinho workaholic e isso está-me a fazer muito bem. Faz com que eu tenha uma distância um bocadinho maior em relação ao estado da televisão. Não me estou a envolver tanto, não estou com tantas garras de fora do género. Continuam os reality shows, continua a dar que falar e continua a ter imensa audiência. Já não estou tão... Pronto, e vou-me focando nas coisas que me vão fazendo bem. Tenho a sorte também de fazer um formato que continua no ecrã, não é? Que é o The Voice, que me preenche em vários níveis, até do ponto de vista filosófico e antropológico. Então, a sério, porque é muito interessante a forma como eu aprendo a ler as pessoas fazendo aquele programa. Muito, muito interessante. E já são 11 anos a fazer aquele programa. Consigo-te dizer como é que eram as pessoas há 11 anos, claro. Os concorrentes, e como é que são agora, as crianças, o que é que trazem. É muito interessante tudo mas isto. a televisão continua a querer, acima de tudo, entreter e por vezes alienar, acima de tudo. Eu vou ser um bocadinho mais sarcástica, ou eu acho que continua a querer entreter, gargalhada fácil do gelado na testa, mas mais do que isso, eu acho que a televisão continua a querer deformar as pessoas. Eu acho que a televisão tende a buscar, há bocadinho falávamos do lado bom e do lado mau das pessoas, não é? Tende a alimentar mais o lado mau, porque o lado mau é aquele que é consumido com mais velocidade, não é? Porque é que as boas notícias não se espalham com tanta, não é? Espalhem a notícia, como dizia o Sérgio, mas não se espalha a boa notícia, espalha-se a má notícia. O lado mau é mais goloso para a televisão. É mais goloso, é muito mais goloso, é muito mais fácil de ser transmitido boca a boca. E portanto eu acho que há uma televisão que te forma em termos de valores, que é aquilo que mais me preocupa, porque eu acredito que se tu desde muito cedo explicares os valores ou demonstrares o que é mais válido, estás a ver, o que é mais nobre. Eu gosto muito desta palavra e talvez por isso Corações com Coroa, eu gosto da parte do coroa ser nobreza, não na nobreza do ouro, mas a nobreza do coração, estás a ver? E portanto eu acho que é isso, que é a ideia de que se tu muito cedo explicares os valores, o jovem, a criança, enfim, pode-se perder na vida, porque faz parte de perder e andarmos aqui, mas há uma coisa que nos segura, para além do amor, que é o que nos salva. O amor salva-nos sempre, e toda a gente já te disse isto aqui, espero eu, porque se tu encontrares a coragem para amar, mesmo depois de uma grande decepção amorosa, teres a coragem de continuar a amar e deixares que te amem de vez em quando, estás salvo. Se tu tiveres a noção clara de quais são os teus valores, mesmo que tudo à volta esteja em bombardeamento, tu estás salvo, porque tens uma bússola. É uma bússola condutora. Os teus valores vão-te conduzindo naquele momento em que tu estás entre ai, o reboçado,
estou quase aí, estou quase a ser vendido ou a vender-me, o valor puxa-te. É isso, porque tu estavas a falar de uma E televisão. depois o Rupsado também acaba. É verdade. Estavas a falar de uma televisão vampira. Vampira. E tu conseguiste sempre sobreviver a isso. E quem está atento percebe isso. Sabes porquê? Porque Tu às vezes és uma loba solitária, desculpa interromper-te. Não. Mas és uma loba solitária nesse percurso. Tenta não vampirizar ou ser vampirizada. Faz sentido a minha pergunta? Faz todo o sentido. Faz mesmo todo o sentido. Não me sinto solitária. Se tu me confrontas com essa pergunta, eu tenho que fazer o exercício de pensar quem é que são os meus amigos deste meio. Ups. Talvez seja essa a resposta. Mas tenho o meu lato. Tens uma... Agora lembrei-me que fui teu convidado. Sim, não é? verdade. Mas sim, mas não tenho. E não é Isso querer... é proteção? Não. Essa solidão também. Não, é não ter conexão. Esta palavra é muito espiritual, não é? É não ter. Eu tenho muito mais a ver com pessoas que não são do meio da televisão, com quem converso. E que tem mais os teus valores. Tem os meus valores, sim, e os meus interesses. Porque tem a ver com interesse. Eu não tenho grande interesse em ser muito popular. Apesar de os seres há muito tempo. Sim, mas não tem comparação a popularidade de outras pessoas que fazem os reality shows, porque continuam a ser, de facto, os formatos com maior visibilidade. Pronto. Mas eu não tenho a ambição de fazer uma coisa com a qual eu não me identifico só para ser mais popular. Vou-te fazer uma pergunta tramada, mas acho que tem que ser colocada. Tu, com o teu conhecimento, eu sei que não te interessa, já me disseste uma vez, mas com o teu conhecimento e tendo um olhar conhecedor sobre a televisão. Já sei o que é que vais dizer. Pois eu sei, mas vou colocar porque já passaram uns anos, também podia ter mudado. Sim, sabes que eu já mudei de opinião muitas vezes. Eu sei, eu volto a colocar a pergunta. E já errei também muitas vezes. Porque é que não queres estar no poder, dirigir, estar à frente da direção de programas para fazeres a tua televisão, para dares um ponto de vista teu contra essa televisão vampira? Vá. Certo, 2 a 3 respostas por acaso. Primeira, não tenho mesmo o apelo do poder. Eu não sei se te respondi isto na altura, mas o meu verdadeiro poder, e sinto às vezes, para além de ser uns sítios que não interessam para aqui, vou-te dizer. O teu charme, vá. Sim, estou aos 50, vou-te dizer. Meu Deus, já lá vamos. Não acho que não vamos falar. Claro que vamos falar sobre isso. Falamos do que tu quiseres. Sim. Até porque, sim, mas não tenho esse apelo do poder. O poder que eu sinto, sem falsas modéstias, é quando consigo mudar as vidas das pessoas. E esse poder eu tenho feito, são 22 anos com a NFPA, não é? Com as Nações Unidas, 12 com a Corações com Coroa e com muitos jovens que faço, com os quais tenho várias conversas nas minhas palestras, e isso é um poder brutal que eu sinto. E esse poder atrai-me muito, é o poder de mudar a vida das pessoas para melhor. Real, profundo. Esse é o poder real. O poder que vem de uma coisa que eu acho que é mais efêmera. Talvez isso, sabes? Não é um sonho ficar para além da minha vida. Não tenho um sonho. Eu tenho uma vontade gigantesca de viver o presente. O presente implica que de facto tenha uma consequência. Este presente aqui é mudar a vida do Bernardo. Eu vou fazer tudo neste presente para mudar a tua vida. E eu sei que ela vai ter uma consequência. Fazer uma grelha tem imensa importância, dá imenso trabalho, muito emprego. E chega às pessoas. E chega às pessoas, eu sei disso. Mas não é desafiante para mim. Embora para muita gente possa ser, e compreendo, um grande desafio. Para mim, talvez a televisão não seja um grande amor. As pessoas são um grande amor para mim. A televisão nunca foi um grande amor para ti. A televisão nunca foi um grande amor para mim. Apesar da televisão se ter apaixonado por ti desde o início. Obrigada, e eu também. Eu tive várias paixões pela televisão. E ainda sou apaixonada, mas não é um grande amor. Uma coisa é um grande amor, outra coisa são as paixões. E eu vou tendo paixões. À medida que faço um programa, apaixono por ele. Mas um grande amor é outra coisa. E eu tenho um grande amor pelo ser humano. Pela ideia de poder. E pelas mulheres. Eu tenho um grande amor pelas mulheres. E são elas muitas vezes quem me dão a confiança plena para perceber que a minha utilização de poder está na direção certa.
E a outra razão, a terceira, é de que eu não iria viver bem. Porquê? Insónias, gestão de equipas, pessoas, Pressão. Eu tenho a direção da. Tens que dar resultados de audiências. Sim, afastar pessoas, resultados constantemente, pressionar pessoas em prol de audiências, que é importante, claro, e nós estamos aqui, quer dizer, nas instalações da SIC. E terias que, no limite, servir a máquina. E isso eu também não tenho jeito. Eu tenho jeito para alguma. Giga-joga, jogo de cintura, eu tenho. Eu sou boa diplomata, mas para de muito tempo engolir e ficar, já acho mesmo que faz doenças, tudo o que se mete para dentro e não se exorciza e não se trabalha. Acredito piamente que tudo o que se mete para dentro faz doença e faz cancro. Sabes, é uma convicção que tenho, dá-me jeito de ter esta convicção, que assim vou falando tudo. Certamente desequilibra tudo, não é? E claro. eu sou uma pessoa muito equilibrada dentro da minha loucura que tenho, obviamente, mas sou. Portanto, a televisão ia ser dormir mal, gerir equipas, mais vale estar afastada e pronto, e ter alguma insatisfação. Os Príncipes do Nada não estão no ar, eu estou muito triste com isso, mas é uma coisa que é gerível, estás a ver? E vais tendo as tuas lutas nos bastidores as minhas lutas. Tentar... Agora estar a dirigir uma grelha, boring. A grelha só para grelhar. E onde é que eu ia fazer e onde é que eu ia fazer os meus passeios? Sou uma privilegiada, sabes? Eu tenho uma vida que consigo gerir o meu tempo. Ser diretora, ninguém gera o seu tempo. Falaste... E não gosto desse poder das pessoas todas. Depois nem sabes separar o trigo do joio. Pois. Quem é que vai aqui com um sorriso lindo? Olá, Catarina. A senhora diretora Catarina. Exato, credo, nada. Claro, nada. Claro. E não quero lambotas, não quero nada disso para a minha vida. Pois. Nada disso. Percebo. Nada. Falaste da tua separação, tornada pública há 1 ano, tenho ideia, com o João Reis, que também foi aqui meu convidado. Gostaste dele? Gostei, claro, já gostava. Devora livros, tenho uma inveja dele. Verdade. Consegue ler muitos livros. É verdade. E o que é que se aprende depois de uma ruptura? O que é que se está ainda a aprender? O que é que se está ainda a aprender? Olha, bela pergunta. Aprende-se a recordar, porque pode-se aprender a recordar. Aprende-se a recordar essencialmente os bons momentos. E porquê é que eu digo que se aprende? Porque é um exercício que tu tens mesmo que fazer. Tudo parte da tua vontade em querer mesmo que o filme que foi a tua relação seja o filme que tu escolheres ter sido. Mas... Percebes? O que quer dizer que não é deturpar uma realidade, não é de todo isso, mas 18 anos depois eu escolho o filme que quero escolher e portanto em 18 anos houve coisas maravilhosas na nossa relação. Nós casámos por amor. Nós tivemos 2 filhos por amor. Eu tenho 2 enteados que amo. E como em todos os casamentos, há coisas que são muito menos glamourosas, mesmo sendo 2 figuras públicas, 2 estrelas são muito menos glamourosas. Então tu aprendes a escolher o filme que tu queres ter. Claro, mas há um balanço. E nós estamos sempre em transformação, a fazer balanços, e quando uma relação termina, as pessoas fazem um balanço em conjunto e depois em separado. Não é só um balanço, é um luto. É um mesmo, luto, pode e chamar um luto também. E portanto o que correu menos bem também aprende-se com isso, não é? A primeira palavra que eu acho que retiro disto, e tenho falado, eu fiz também fiz terapia, foi importante, fiz depois só. O processo foi feito sozinha e gostei de o fazer sozinho. Foi só depois da separação que fiz terapia. A primeira palavra que eu hoje sei é humildade. Então. Eu hoje estou muito mais humilde com a minha separação. Porque tendencialmente nas relações, e elas estão em crise, não é? Falamos, as relações estão em crise. O amor parece estar em crise. Não acho que seja isso. Sabes o que é que está em crise? Eu acho que é a confiança.
Não é o amor. E por vezes o respeito aqui e ali, não é? Sim, e o medo que as pessoas têm de se entregar. E não há coisa mais idiota. Não há coisa mais idiota do que ter medo da pessoa se depositar no outro. Desde que se conheça e desde que tenha as suas realizações pessoais, depositar no outro nos braços do outro. É mesmo bonito. E humildade, porque nas relações há os altos e baixos e há, inevitavelmente, acusações. E portanto, João, foste tu que fizeste isto. E ele diz, foste tu que fizeste isto. E passado um tempo, e eu tenho a sorte imensa de ter o João como amigo e vice-versa, não é? Preciso de dois para dançar o tango. Eu consigo ver que provavelmente vou ser uma muito melhor namorada do próximo namorado, porque também tenho agora a noção clara de que errei muito a achar que não estava a errar e que a culpa era só dele, e ele provavelmente achou o mesmo em relação a mim. O dedo apontado deixa moça, não é? Só que na verdade há 18 anos, quando nos conhecemos, as nossas diferenças imensas foram ímã, e foi paixão e depois foi amor. Senão não tinha durado 18 anos. 18 anos depois, as nossas diferenças imensas afastaram-nos. E porque há necessariamente uma evolução individual de cada um. E às vezes as pessoas conseguem dar a mão e evoluírem de mão dada. Outras vezes estão a evoluir em caminhos separados que só estão a coabitar na mesma casa e já não há cumplicidade. E daqui não estou a falar das rotinas, que sim, também é verdade que as rotinas vão... Não, estou a falar de uma coisa muito... Nós não nos separaríamos só por uma questão. Não foi fácil a separação, como deve-se calcular. Não foi fácil dizer aos meus... É um projeto de vida. Eu casei pela igreja, vê lá tu. Até com a igreja já estou zangada também. Mas, e dizer aos nossos filhos que aquilo falhou, e eu que sou perfeccionista... Há uma sensação de falhanço. Claro que sim. E sobretudo culpa. Nós mulheres temos muita culpa com os filhos. Mas ao mesmo tempo penso que aquilo que aconteceu foi porque era inevitável. Não foi gratuito, não foi um divórcio gratuito. Foi que nós já não conseguíamos evoluir os dois juntos. E portanto, se calhar até a sombra um do outro prejudicava. Porque eu sou muito mais... Eu às vezes sou muito luz, o João é mais introspectivo, e isso já não... É a idade também, sabes? A idade é um fascínio. A idade é um fascínio. A idade é um fascínio. Quero falar da idade, quero falar deste teu momento e seguir um pouco por aí, mas antes vou lançar um áudio surpresa. Ai. E depois seguimos. Vamos a isto? Vamos. Bernardo, perguntaste-me como é que eu via a Catarina. Eu já a vejo e tenho a imensa fortuna de a ter como amiga há mais de 30 anos. E para mim a Catarina é uma bailarina. Bailarina não apenas por saber andar em pontas, não apenas pela formação em dança no conservatório, mas bailarina pela disciplina, pela determinação, pelo foco que consegue manter, com que se dedica a cada tarefa ou a cada etapa da vida. A Catarina teve um percurso profissional conquistado a pulso, bastante solitário, de alguma forma fez o caminho dela sozinha, em escolhas, em decisões duras de tomar, em mudanças de vida, como por exemplo quando decidiu deixar a carreira ascendente como apresentadora para ir estudar teatro em Londres com 20 e poucos anos. E o que mais eu admiro nela é tudo: o ser mãe galinha, uma mãe extraordinária, o forte sentido de missão, a capacidade de criar equipas de trabalho fantásticas e que a adoram. Acho que sobretudo admira a alegria, a graça, o facto de ser um ser de luz, uma luzinha brilhante, a conseguir levar a vida com leveza, com sentido de humor, um copo de vinho de vez em quando, apesar das preocupações que nunca a largam. A Catarina é muito consciente da vida de privilégio que tem, que conquistou por ela, mas de facto está sempre a lembrar-se de quem não tem, como se tivesse uma campainha de alerta constante dentro dela.
E acho que é isso também que nunca a faz perder esse sentido de missão, de querer fazer sempre alguma coisa pelos outros. Uma vez fomos a São Tomé, juntas, eu tirei férias e fui por minha conta, para acompanhar enquanto embaixadora da boa vontade para o Fundo das Nações Unidas para a População, que ela já representa e para o qual faz serviço de voluntariado há mais de 20 anos. A Catarina e a FNUAP iam entregar em São Tomé uma espécie de ambulância, aliás, já estou a ver a Catarina a corrigir, uma unidade móvel de saúde materna e reprodutiva. Era uma carrinha grande, quase uma autocaravana com equipamento médico incluído, onde se podia ter consultas médicas e que podia chegar a sítios na ilha onde não havia centros de saúde. E bom, já a angariar fundos para conseguir comprar a carrinha já tinha sido uma dor de cabeça para a Catarina. Não sei se foi 1 ano ou 2 a ir bater à porta a empresas várias para conseguir o dinheiro. E uma vez conseguida a coisa, e uma vez lá, passamos uma semana inteira a visitar centros de saúde em São Tomé. E a Catarina fica a ouvir as histórias de todas as mulheres que estão à espera para consulta. Quer resolver os problemas de todas. Se ela pudesse, trazia-as todas com elas. E isto é apenas um exemplo do que é a vida da Catarina. Enquanto voluntária da FNUAP, ou enquanto presidente da associação que fundou, a Corações com Croa, a Catarina não para. E por isso, se tivesse que fazer-lhe uma pergunta, talvez lhe perguntasse: tu que queres sempre fazer mais alguma coisa pelos outros, o que é que gostavas que fizessem por ti? E só mais uma. Imagina-te, daqui a 10 anos, o que é que na tua vida profissional e voluntária queres ter conseguido nessa altura? Um beijinho. Bom, acabámos de ouvir a jornalista Teresa Conceição, jornalista na SIC, conhecida da maioria dos portugueses também, e amiga de longa data da Catarina. Como ela diz, há mais de 30 anos. E deixa aqui um olhar poético que comoveu a Catarina, um olhar íntimo, profundo sobre a Catarina e 2 perguntas bem interessantes. Vamos ouvir a resposta da Catarina a este áudio na segunda parte desta conversa, e quero falar disto e muito mais. Também dar aqui um tempo para a Catarina restabelecer-se. E o copo de vinho? O copo de vinho não temos, mas enfim, vamos tentar arranjar algo do género. Poderão ouvir a partir da manhã deste sábado a segunda parte. Boas escutas. A beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automobil, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Por que viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobil.